Olá, galera! Boa tarde, boa noite, bom dia. Todos bem? Todos felizes? É uma alegria estar aqui com vocês, iniciando essa preparação para o concurso da Secretaria Estadual, né? Então, vou apresentar para vocês. Eu sou o professor José Paulo, vou trabalhar a supervisão escolar, né? E os meandros dessa supervisão. Mas antes eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho a minha história de concurseiro, que me fez chegar aqui e estar trabalhando com preparação para concurso. Então, eu tenho 40 anos e já trabalho em serviço público há praticamente 15 anos. Eu iniciei minha carreira de concurseiro com 19 anos, fui guarda municipal por 9 anos, depois saí da Guarda Municipal, me tornei fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a guarda também era Porto Alegre. Na sequência, eu me formei então em Educação Física, e aí já vem a minha formação, e fui fazer concurso na área da educação, que eu me apaixonei quando eu entrei dentro de uma sala de aula, ou de um ginásio, né? E quando eu passei em Guaíba e Canoas e Gravataí, lá nos idos de 2014, por aí, assumi Guaíba, depois assumi Canoas e aí não quis assumir a convocação em Gravataí. No meio do caminho eu precisei me exonerar do concurso Canoas para cuidar do meu pai que teve um AVC, isso foi em 2019. Deixei o concurso e fui para a cidade de Getúlio Vargas, onde eu moro. Acompanhei meu pai por um ano lá, né? Ele melhorou, ficou bem. Em 2020, quando eu ia começar a estudar para os concursos novamente, né? Me preparar, veio a pandemia, né? Então fiquei 2020 também afastado, mas estudando, né? Me preparando. E aí 2021 estouraram os concursos novamente. E eu fiz vários concursos nessa área educacional, para educação física e para supervisão escolar, que é a minha pós-graduação. E aí passei em alguns concursos, passei em Tramandaí, fiquei em segundo lugar para supervisão escolar, passei em Arroio do Meio, primeiro lugar para educação física, Venâncio Aires, quarto lugar para supervisor escolar, Porto Alegre, fiquei em 29º para educação física, Osório fiquei em 9º para educação física. Estou inscrito também nesse concurso que a gente está se preparando aqui para a secretaria, certo? E aí, a minha grande alegria é que esse ano, né, 2022, iniciozinho, fui chamado em duas escolas, né? Em Arroio do Meio, para educação física, e em Tramandaí, para supervisor escolar. E então que acabei optando por Tramandaí, né? Estou na rede municipal de Tramandaí hoje, iniciando os trabalhos lá, né? Estamos aí no momento de fazer formações pedagógicas, né? Estou adorando o trabalho e com expectativa assim imensa e de muita alegria por estar trabalhando na área já no início de 2022. Então é isso, galera. A minha história um pouquinho dentro dos concursos é essa. O que faz a gente passar no concurso é a nossa dedicação, não é a nossa inteligência, né? Horas bunda cadeira, né? Alguns professores falam, é isso. Tenho plena convicção que cada ser humano possui um potencial enorme, gigante, adormecido, que a gente vai trabalhando e lapidando para que ele se manifeste, desenvolva. Então, estar aqui estudando com a gente é uma caminhada a mais para manifestar esse seu potencial que você nem sabe aonde que ele vai te levar. Mas é certo que com dedicação, estudo, esforço, esse potencial se manifesta, tá bom? Algumas dicas assim básicas, né, de concurso. Já falei estudar bastante, mas eu acho que é importante também, além de estudar, a gente poder estar convivendo com nossos amigos, nossa família. Então, lá no início, quando comecei a estudar para concurso, as pessoas falam assim, ó, esquece família, esquece tudo, né? Mas a gente sabe hoje que a nossa mente, ela precisa também um pouco de prazer, um pouco de desfocar, né?
rapidamente, mas depois volta para a aula de novo. Então a gente poder fazer um cronograma bem legal, que a gente possa se dedicar bastante, mas também ter umas folgas aí no meio do caminho, né? E eu ouvi uma frase assim esse final de semana de um curso que eu estou fazendo, que o professor disse assim, a repetição é a mãe do aprendizado, né? Então quanto mais a gente puder repetir, revisar, mais a gente grava e memoriza, tá certo? Além disso, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rabiscar, escrever, então meus materiais são todos assim escritos, reescritos, meus livros, e isso é importante para a nossa memória. Então fica uma dica aí, às vezes as pessoas gostam do livrinho bem limpinho, talvez experimenta dar uma rabiscada, eu acho muito legal, para mim funciona muito bem também. Outra dica importante é revisar o material que a gente estudou logo após o que a gente, o momento que a gente estudou. 24 horas, 48 horas no máximo, é importante a gente dar uma revisão naquele material. A gente rememora e reacende ali o nosso aprendizado. Tá legal? Fica uma dica. E de tempos em tempos procurar voltar nesses materiais também, né? E muitas questões, né? A questão ela é fantástica, assim, porque ela estimula o nosso cérebro a se perguntar, a se questionar, a ter curiosidade. E quando a gente tem essa curiosidade, a nossa emoção ela ajuda a gente a gravar. Então a questão ela é muito importante. Façam muitas questões. Eu lembro que numa época eu estudei para um concurso federal e tinha a lei de licitação que é poderosa, assim, ela é muito pesada, né? Caraca, aquela lei eu peguei e construí questões eu mesmo com ela. Eu tinha lá mais de 200 questões com aquela lei. Não deu outra, né? A questão que caiu na prova sobre a lei de licitação, eu matei a charada, né? Então fica aí algumas dicas. Tá bom, galerinha? Vamos para a parte que interessa, que é adentrar o estudo mesmo. Então espero vocês aí para serem meus colegas de supervisão escolar e vamos começar os trabalhos. Então, papel, objetivos, estratégia de ação e reflexão da supervisão educacional, né? A banca é a Fundatec, é uma banca que muitos dos concursos que eu tenho feito é a Fundatec, né? É uma banca que aparece muito nos concursos, tá joia? Meu nome é José Paulo Reichenbach, né? Pode me chamar de José Paulo, fica melhor. Né? Sobrenome meio complicado, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar, vamos nas origens da supervisão escolar, então, né? E onde é que começa essa história de supervisão, né? No trabalho em geral, a gente começa a compreender um pouquinho essa função supervisão, como é que ela acontece. Então, há uma necessidade de o ser humano trabalhar para sobreviver, produzir seu alimento, vestuário, moradia, hoje celular, carro, né? E todas as outras necessidades que a gente tem, além das básicas. Tudo isso precisa de quê? De trabalho. Tanto para a gente desenvolver, né, essas necessidades, quanto para a gente poder adquiri-las, né? Então a gente produz e a gente faz aquela troca. Pois bem, o trabalho do ser humano, ele envolve teoria e envolve prática, certo? Por que do ser humano, professor? Porque o sapo sapeia e ele não pensa se ele vai sapear, se ele não vai sapear, né? Se ele está com fome, ele come e ponto. Ele não vai ficar pensando que vou precisar de comida para a semana que vem. Nós, seres humanos, sim, nós temos uma concepção, uma teoria, e a gente tem a execução, a gente parte para a ação, né? Até um simples prego que a gente vai pregar, a gente antes pensa. Pois bem, essa concepção e essa execução, ela pode ser dissolvida, né? Separada. A gente pode ter o trabalho intelectual e o trabalho manual, né? Que os animais não têm essa possibilidade. Pois bem, daí já dá para se perceber aonde é que a gente vai chegar na questão da supervisão. Silva coloca que já existiam formas de controle antes do capitalismo, nas guildas, né? O que era isso? Era um agrupamento de vários produtores no mesmo local e isso fazia com que
fosse necessário uma gerência. Claro, talvez nem com esse nome, né? E nem com a forma de gerência que é hoje. Era uma forma muito mais coercitiva, né? Hoje não. Hoje a gente já tem uma forma mais de diálogo, não é mesmo? Embora em alguns lugares, algumas empresas, algumas instituições trabalhem com coerção ainda, mas a gente vê que vem mudando muito isso ao longo dos anos, né? Então já existia assim um protótipo de gerência, né? Mesmo lá na antiguidade. Mas aí surge a famosa Revolução Industrial. Tudo acontece a partir e antes da Revolução Industrial, né? Na nossa vida. Na vida nossa, como fala, nossa vida do ser humano, né? Da história do ser humano. Pois bem, a Revolução Industrial, ela trouxe um caráter para o trabalho, um caráter diferente, que é um caráter puramente técnico, puramente exercer a função que você tem que exercer naquele pedacinho da fábrica. Se é para cortar a massa, sei lá, vamos botar um exemplo, é cortar a massa, você vai ali só cortar a massa. Tecnicamente tem que ser muito bom em cortar a massa, né? E traz a troca da força de trabalho por salário. Então precisam pessoas que façam esse trabalho técnico, né? E em recompensa disso, a pessoa recebe um salário, certo? Para quê? Para que se tenha lucro naquela fábrica, né? Para que se possa gerar um excedente, né? E aí então nasce a necessidade de controle sobre o processo de trabalho, certo? Ora bola, se eu tenho lá 30 pessoas cortando massa, né, para fazer o pastel, é preciso que alguém esteja controlando que essas 30 pessoas vão atingir aquele X de corte, que não vai ficar parado, que não vai ficar brincando, que não vai ficar pensando, né? Será que essa massa é boa? Será que ela é mais tenra, menos tem? Pois bem, então essa é a primeira ideia. O que vai acontecer a partir daí? A gente vai ver na sequência. Mas eu quero ler 2 trechinhos do Silva. Por quê? Pessoal, na hora da prova, vem muito trecho de livro, citação de autores, né? Nem sempre, mas vem muito. Então é importante vocês lerem e terem uma noção do que o autor está falando sobre aquilo, tá? E é isso que eu vou trazer e trabalhar com vocês. Então ele diz assim: a partir daí, torna-se necessário encarar o trabalho de um ponto de vista puramente técnico, ou seja, como simples modo de trabalho. Fez-se necessário, para o capitalista, exercer o controle sobre o processo de trabalho, né? Então, faz com que, a partir dessa revolução industrial, né, desse momento histórico, o trabalho seja puramente técnico. Ir lá e fazer. Não tem pensamento, não tem reflexão. É executar o trabalho. Tá certo? Então, assim, outra dica. Palavras-chave matam a questão. Então, se vocês gravarem, né, lembrarem das palavras-chave, vocês vão matar a questão. Então, vão sublinhando, vão registrando essas palavras-chave. Até fazer um mapinha, né, ou uma tabela com palavras-chave de um aspecto, do outro aspecto, vocês vão ver na continuidade como é que fica isso, tá bom? Então, vamos lá. Puramente técnico, né, um trabalho puramente técnico. Isso é lá no início da questão da supervisão, tá? Se faz necessário lá para o capitalismo exercer o controle. Essa palavra vocês vão ver muito e ela aparece muito nas provas como uma forma de supervisão ultrapassada, né? Mas gravem essa palavrinha controle. No segundo trechinho ele diz o seguinte: o proprietário compra a força de trabalho e junto quantidade e qualidade indeterminadas, devido à subjetividade do trabalhador, o que exigirá uma supervisão. Então, quando eu faço a troca de compra e venda de trabalho, né, trabalho por salário, eu não estou comprando só o trabalho do trabalhador. Eu estou comprando também lá o medo, a preocupação com a família, o trabalhador que não gosta muito de trabalhar com questões manuais, o trabalhador que
talvez não se dedique tanto para a empresa, porque não gostou da empresa, né? Não gostou do patrão, não gosta daquele produto. Então, tem muitas questões subjetivas no trabalhador, no ser humano, não é mesmo? E aí o que acontece? Exige-se que se tenha supervisão para que ele deixe essa subjetividade de lado e atinja o ponto principal, que é ele produzir. Tá bem? Então, essa é a ideia. Bom, e aí nascem as teorias administrativas, né? Um pouco mais à frente aqui, mas eu quero trazê-la já para daí depois a gente entrar na questão da supervisão no Brasil, né? Então, assim, um apanhado geral da supervisão. Depois da Revolução Industrial, então, as teorias administrativas com Taylor e Fayol, que trabalham a escola clássica da administração. E o que eles trazem, né? Eles trazem métodos científicos para o quê? Controle do processo produtivo. É isso, é controlar, fazer aquilo que a gente estava conversando antes. Qual o objetivo desse controle? Reduzir custos, aumentar a produtividade e buscar o quê? A eficiência e eficácia tão famosas, né, na nossa vida. Quem estuda para concurso sabe lá, né, princípios da administração pública, não é mesmo? Foram introduzidos a partir dessas teorias. Muito bem. E aí ocorre, então, a separação das tarefas. A concepção, ou seja, o pensar e o decidir, e o outro lado, a execução, fazer, realizar. E aqui a gente já percebe o que é ou o que produz a alienação, né? Que é tão falada também nas nossas teorias educacionais. A outra teoria do Elton Mayo, ele traz um pouquinho mais de humanidade. Ele diz que o homem é um ser que deve ser considerado participante de um grupo. Então não é só um trabalhador que vai lá para apertar parafuso, né? Mas ele é um ser que participa de um grupo. Então precisa considerar as suas necessidades lá dentro da empresa, né? Quais necessidades? Aprovação social, prestígio e realização, né? Todo mundo quer isso, né? Aprovação social, todo mundo quer prestígio, todo mundo quer se realizar. Então, o trabalhador também é um ser humano. Pois bem, mas a ênfase não é essa. A ênfase é o quê? Executar bem a tarefa. Esse é o ponto fundamental, né? E aí surge a figura do psicólogo e do orientador profissional. Para quê? Para trabalhar essas subjetividades para esse profissional, esse trabalhador, executar bem a tarefa. Para quê? Para ter aumento de produtividade com uma profunda racionalidade econômica. Então ainda é, né, embora tenha subjetividade do trabalhador envolvida, ainda é o foco lucro. Produzir mais, gastar menos. Certo? Pois bem, essa é a ideia de supervisão da origem, né, onde nasce a supervisão escolar, mas na verdade ela não nasce como supervisão escolar, nasce como supervisão, e a gente já viu que ela tinha lá até no início da própria humanidade. Pois bem, vamos para a parte que ocorreu a adaptação, né? Então, as origens da função supervisora são nesse processo histórico de revolução industrial e de teorias administrativas principalmente, e aí ocorre a divisão de tarefas, né? Entre aqueles que definem, acompanham e controlam o processo do ensino, o supervisor, e os que desenvolvem a atividade docente, o professor, que serve de base para a função de supervisão, né? Qual o objetivo? Controlar, de novo, né, pessoal? Controlar. Essa palavrinha aqui vai matar muitas charadas na prova. As ações desenvolvidas pelos professores em função da eficiência e eficácia. O que é eficiência e eficácia do professor? É vencer conteúdo, é o aluno passar, né? Agora não tem a preocupação do contexto social desse aluno, das subjetividades desse aluno. Então o supervisor controlava o professor para que fizesse com que o aluno chegasse no final com o aprendizado. Que ele passasse de ano, que ele saísse da escola formado, mas sem pensar nos contextos. Sem fazer com que o aluno reflita sobre aquilo que ele está aprendendo.
a memorização, a educação bancária que a gente conhece do Paulo Freire. Pois bem, executar bem as tarefas é estar bem adaptado às funções. Professor bom, aquele que executa bem a tarefa. E aí também nasce a figura do psicólogo e orientador profissional de Maio, né? Que serve de base, melhor dizendo. A figura do psicólogo e do orientador profissional nasce com Maio e também vai servir de base para a função de orientação educacional que a gente vai ter aí na frente, além da supervisão. Tá bom? Deixa eu ver aqui, galera, mas eu acho que isso mesmo. A gente dá uma pausinha para daí a gente entrar no outro bloco para trabalhar o processo histórico na supervisão escolar no Brasil. Então vamos pegar o fio da meada direitinho, como é que nasce a história de supervisão escolar aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá.